Este homem está prestes a ir para seu primeiro encontro com um lindo buquê de flores na mão, mas no momento seguinte, ele abre uma tampa de bueiro. Sem hesitar, ele coloca a mão lá dentro. Mas não se preocupe, não há nenhum tesouro, apenas um pequeno gato de rua que está preso. Ele entra até a metade e, após lutar muito, finalmente consegue resgatar o pobre gatinho. Nesse momento, ele se lembra que é hora de seu encontro. Com pressa, ele entrega o gatinho a uma garota que estava por perto e sai correndo. No caminho, ele liga para sua namorada para explicar tudo, mas o destino prega uma peça. O primeiro encontro com sua futura esposa se limita a apenas um relance. Finalmente, ele encontra sua namorada, mas há um problema. Suas roupas começam a cheirar mal. A namorada fica irritada e ele explica, desamparado, que acabou de tirar um pequeno gato do esgoto. Ao ouvir isso, a garota fica impressionada, mas ainda assim vai embora, deixando-o para trás. Sentindo-se triste, ele se senta sozinho e começa a beber. Nesse momento, seus olhos pousam em um brinquedo de pelúcia e, sem motivo, ele fica ainda mais frustrado. Enquanto isso, outra garota ouve sobre uma injustiça acontecendo com sua amiga e imediatamente corre para o terraço. Mas no momento em que ela chega, ela fica sem fôlego por um segundo. Uma pequena gangue de repente tenta atacá-la, mas ela chuta um deles para longe em um estilo totalmente cinematográfico. Em seguida, uma gangue de garotas chega com uma aparência bastante perigosa, mas sem hesitar, ela as derrota todas. Até mesmo a chefe da gangue é duramente espancada. Depois de sair do terraço, ela e sua amiga vão comemorar, mas seu humor é arruinado quando percebem que todos os seus lanches acabaram. Nesse momento, o cara de coração partido chega, segurando o mesmo brinquedo de pelúcia nas mãos. Uma das garotas o vê e seu coração começa a disparar. Mas nesse momento, o cara joga o brinquedo de pelúcia na lata de lixo porque isso o lembra de sua ex-namorada. Vendo sua inocência, as amigas têm um plano brilhante. Elas mandam sua amiga mais bonita se aproximar dele para que possam ter um momento especial juntos. Mas o cara se sente estranho e tenta fugir. A garota o impede e pede que ele lhes traga 3 pacotes de uma marca especial de lanches, mas o cara se recusa categoricamente. Então ela pede novamente, de uma maneira adoravelmente fofa, e vendo sua expressão inocente, ele concorda. No entanto, em vez de lanches, ele lhes traz apenas um pacote de doces. Antes de ir embora, ele as aconselha a ficar longe de coisas inúteis e a aproveitar ao máximo a juventude. Ao ouvir suas palavras, a garota fica completamente em silêncio. Então, de uma maneira totalmente dramática, ela dá um pulo e aterrissa bem na frente do cara. Sem pensar 2 vezes, ela o beija. O cara fica em choque e tenta impedi-la, mas já é tarde demais. Antes de ir embora, a garota ainda lhe manda um beijo voado. Seja honesto, quantos caras conseguiriam lidar com uma paquera assim? 3 anos depois, o cara se tornou o dono de uma loja de conveniência. Mas o problema é que ele é tão bonito que as garotas só vêm para vê-lo e não compram nada. Por causa disso, seu negócio está com prejuízo e apenas produtos vencidos sobram na loja. Além disso, seu pai está doente e ele está cuidando de tudo sozinho. Apesar de trabalhar tanto, manter a loja funcionando está se tornando impossível. Uma noite, exausto, ele adormece em uma mesa. Nesse momento, uma linda garota para em frente à sua loja com um doce sorriso no rosto. Ela entra e bate na mesa do balcão. O cara acorda rapidamente e, no momento em que a vê, fica completamente chocado. Sua beleza o deixa hipnotizado. Então, ela lhe diz: "Estou aqui para me candidatar à vaga de assistente de loja." O cara instantaneamente volta a si e, sem pensar, pega uma bebida para recebê-la. Mas, assim que ele entra na zona de boas-vindas, uma dor aguda atinge seu peito. E então, do nada, ele se lembra. Esta é a mesma garota que o beijou 3 anos atrás. Percebendo isso, Daxian imediatamente entra em pânico. O que é pior, ele nem percebe que Jingjing já está bem atrás dele. Quando ele olha para ela, ele se pergunta se ela se lembra dele. Então, ele decide secretamente rejeitá-la na entrevista. Mas, para sua surpresa, durante a entrevista, Xingxing responde a todas as perguntas corretamente. Daxian secretamente a olha e nota uma etiqueta de garota má em seu rosto. Sua mente já está decidida. Nesse momento, Xingxing percebe que Daxian parece exausto, então ela lhe traz um chá de ervas caseiro que ajuda com a fadiga.
Daxian cheira o chá, mas hesita em bebê-lo. Xinxin entende sua hesitação e inventa uma desculpa para ir ao banheiro. Assim que ela sai, Daxian toma 1 ou 2 goles do chá. O chá funciona e ele adormece. Quando ele acorda, ele vê um homem mais velho comendo macarrão e fica chocado ao ver a loja, que geralmente estava vazia, agora cheia de clientes. Tudo isso graças a Xinxin, que tem trabalhado como funcionária temporária. No entanto, Daxian ainda não quer contratá-la permanentemente. Então, Xinxin começa a chorar na frente de todos os clientes, e seu truque funciona. Daxian não tem escolha a não ser contratá-la. No dia seguinte, quando Xinxin chega para trabalhar na loja, ela impressiona a mãe de Daxian com suas habilidades de conversa. Daxian fica confuso porque o comportamento de Xinxin não parece o de uma estudante de 22 anos. No mesmo dia, um homem mais velho vem à loja para trocar dinheiro, mas Daxian depois percebe que 50.001 está faltando no caixa. Ele se lembra que Xinxin estava agindo de forma suspeita perto do caixa, e ele até viu dinheiro saindo do bolso dela. Então, ele verifica as imagens do circuito interno, mas elas mostram apenas as costas de Xinxin. Ele tenta ligar para ela, mas seu telefone está desligado. Daxian então pesquisa online e encontra um caso semelhante. Usando o contrato de Xinxin, ele rastreia o endereço de sua casa. Quando ele chega à casa dela, ele começa a pensar que Xinxin pode estar envolvida com uma gangue. Para se preparar, ele começa a se exercitar do lado de fora da casa dela, sem saber que as pessoas lá dentro o estão observando. Quando ele toca a campainha, as pessoas lá dentro o puxam para dentro. Daxian pensou que estava apenas procurando por sua funcionária, mas ele acidentalmente é pego em uma batida policial. A polícia o confunde com um cliente e o prende. Para tornar as coisas ainda mais confusas, a mulher lá dentro também se chama Xinxin. A polícia o imobiliza no chão, mas Daxian rapidamente pega o contrato e explica que estava procurando sua funcionária porque ela roubou o dinheiro da loja. Percebendo que foi tudo um mal-entendido, a polícia o deixa ir. Quando Daxian retorna à loja, ele encontra os cigarros que estavam faltando de volta. Xinxin, orgulhosamente, lhe diz que organizou todos os cigarros e até encontrou 3 pacotes raros de Huasi. O dinheiro também foi devolvido. Daxian fica confuso, mas não faz muitas perguntas. Nesse momento, uma policial passa pela loja e pergunta a Daxian se ele encontrou a funcionária ladra. Xinjing ouve isso e percebe que está sendo chamada de ladra. Furiosa, ela sai da loja. Daxian tenta impedi-la, mas Xingjing explica que sua tia precisava de dinheiro e que ela mesma teria explicado a situação. Ela diz a Daxian que ele a julgou sem saber a verdade e vai embora. Daxian fica tentando entendê-la. Naquela noite, Daxian vai à casa de Xingjing, mas ninguém atende. No dia seguinte, quando Xingjing voltou à loja de conveniência, Daxian imediatamente lhe trouxe um bento de carne, mas ela o ignorou. Vendo-a limpar, Daxian pegou o pano de sua mão e disse: "Sou o melhor limpador de micro-ondas do mundo." Em seguida, ele até limpou a máquina de café. Depois de terminar toda a limpeza, ele notou que Xinxin estava casualmente ocupada em seu telefone. Frustrado, ele gritou: "Xinxin!", apenas para chamar sua atenção. Então ele finalmente se desculpou. "Tudo o que aconteceu hoje foi minha culpa. Por favor, me perdoe." No mesmo dia, Daxian foi buscar sua namorada, mas ela recusou, dizendo que tinha trabalho. Daxian ficou desapontado, mas respondeu: "Tudo bem, só de ver você já é o suficiente." Naquela noite, ele esperou ansiosamente o turno de Xinxin terminar. Mas assim que ela entrou, ela sentiu um forte cheiro de perfume. Ela presumiu que Daxian o havia usado especialmente para ela, mas ele casualmente disse: "Oh, é da minha namorada. Vou encontrá-la agora." Sem prestar atenção em mais nada, ele saiu animado assim que seu turno terminou. Quando ele chegou ao hotel, Daxian ficou empolgado, pensando que estava prestes a impressionar sua namorada. Mas no segundo seguinte, ele se viu em uma academia. Ele sorriu sem graça, percebendo que havia pensado demais nas coisas. Sua namorada havia descoberto seu plano e disse: "Se você não tem resistência, não conseguirá fazer nada, então se exercite." Ao ouvir isso, Daxian começou a pedalar com toda a energia. Nesse momento, uma mensagem de Xinxin apareceu em seu telefone, o que sua namorada notou. Ela perguntou: "Com quem você está trocando mensagens tão animadamente?" Daxian casualmente respondeu:
ela é uma temporária na loja. Então, seu amigo Marrua ligou, dizendo-lhe que Xin Xin e sua melhor amiga estavam fazendo uma festa na loja. Daxian imediatamente disse à sua namorada que tinha um negócio urgente e correu de volta para a loja. Sua namorada, agora irritada, disse: "Não é pra gente se exercitar juntos?" Mas Daxian simplesmente respondeu: "Já suei muito", e saiu correndo sem dizer mais nada. Quando ele chegou à loja, ele viu Xin Xin se exibindo na frente de sua melhor amiga, dizendo: "O gerente faz todas as pequenas tarefas na loja e podemos comer o que quisermos." Suas amigas ficaram totalmente impressionadas. Então Daxian entrou e percebeu que essas eram as mesmas garotas que estavam causando problemas 3 anos atrás. Ele decidiu se vingar desta vez. Quando Xin Xin o viu, ela casualmente disse: "Oh, Daxian, como você chegou aqui tão rápido? Ainda nem começamos a comer." Então, rindo, ela acrescentou: "A propósito, você é britânico?" Depois de dizer isso, ela de repente desabou e adormeceu. Daxian repreendeu as 3 em voz alta, mas as amigas de Xin Jing rapidamente mudaram de assunto. Elas disseram a Daxian que ele deveria se desculpar, já que ele a havia acusado injustamente de roubo antes. Então, elas lhe serviram um copo de álcool e disseram: "Beba isso e nós o perdoaremos." No início, Daxian hesitou, mas então elas começaram a zombar dele, dizendo: "Parece que você é apenas bonito, mas completamente inútil de resto." Ao ouvir isso, Daxian bebeu o copo inteiro de uma vez para provar que elas estavam erradas. O que ele não sabia era que sua namorada estava secretamente observando tudo. Ela ficou chocada ao ver que Daxian a estava ignorando apenas para beber com Xin Xin e suas amigas. Quando Daxian já havia bebido demais, a melhor amiga de Xin Xin finalmente revelou que 3 anos atrás, Xin Xin realmente gostava dele. Daxian riu e disse: "Esqueça o passado. Vamos apenas aproveitar esta noite." Mas no momento em que ele tomou outro gole, ele imediatamente desmaiou em sua cadeira. As melhores amigas de Xin Xin notaram que os dois haviam adormecido na mesma posição e riram, dizendo: "Eles parecem o casal perfeito." Nesse momento, Xin Xin acordou e viu Daxian dormindo bem ao lado dela. Ela se virou para olhar para suas melhores amigas, mas elas tinham sorrisos maliciosos em seus rostos. Elas lhe disseram que já haviam revelado seu segredo, que ela costumava gostar de Daxian. No início, Xin Xin ficou brava por elas terem contado a ele sem perguntar a ela. Mas então, por curiosidade, ela perguntou: "Então o que Daxian disse?" Xin Xin gentilmente acordou Daxian e o ajudou a ir ao banheiro. Observando-o dormir tão pacificamente, ela se perdeu em um estado de sonho por um momento. Mas assim que ela estava prestes a sair, Daxian de repente agarrou sua mão com força. Suas palavras a atingiram diretamente no coração. Xin Jing corou profundamente, incapaz de se controlar. Mas então, ela ouviu Daxian murmurar o nome de sua namorada. A doce e sonhadora Xin Jing instantaneamente se transformou em uma Xin Jing brava e furiosa. Sem pensar, ela lhe deu um tapa forte no rosto, mas um tapa não foi suficiente, então ela se virou e lhe deu outro tapa. Por outro lado, Yeonju não conseguiu dormir a noite inteira. Sua mente estava presa em uma pergunta: o que ela viu foi real ou apenas sua imaginação? Ela pensou em enviar uma mensagem para Daxian, mas imediatamente a excluiu. Depois de pensar muito, ela decidiu que a melhor coisa a fazer era apenas deixar para lá. Na manhã seguinte, assim que Daxian acordou, seu rosto estava doendo. Quando ele olhou no espelho, ele viu que seu nariz estava sangrando. Ele presumiu que devia ter batido em algo. Cobrindo o rosto com a mão, ele saiu do banheiro, apenas para ser recebido com um olhar frio de Xin Xin. Daxian ficou confuso. Por que ela ainda estava aqui? Xin Xin, ainda brava, disse: "Você estava dormindo, então como eu deveria ir embora?" Então ela lançou outro ataque. "Você não tem nada a me dizer?" Mas em vez de responder, Daxian apenas começou a gritar. Assim que Xin Jing saiu, a mensagem de Yeonju apareceu. Ela o convidou para jantar. Ela queria fazê-lo admitir seu erro, então ela o levou a um restaurante chique. Daxian indiretamente insinuou que estava com vontade de comer comida picante, mas Yeonju imediatamente armou uma armadilha e disse: "Oh, então você está de ressaca, certo?" Daxian rapidamente negou. Não,
Eu só sinto vontade de comer comida picante 2 vezes por semana. Mas Yeonju calmamente respondeu: por que você não disse isso antes? O pedido já foi feito. Daxian começou a suar, percebendo que ela o estava testando. Para quebrar o silêncio constrangedor, ele tentou mudar de assunto e perguntou: a propósito, por que você excluiu sua mensagem ontem à noite? Yeonju respondeu friamente: eu a enviei por engano. Então ela lançou outro ataque. Então, antes do jantar, você só ia perguntar se eu estava ocupada ou não. O cérebro de Daxian congelou. Ele não sabia como responder, então apenas se concentrou silenciosamente em sua comida, elogiando o chefe para fazer a atmosfera parecer normal. Naquela noite, Shinjin recebeu um vídeo de sua melhor amiga. Sua melhor amiga disse: assista isso e toda a sua perspectiva mudará. Shinjin casualmente reproduziu o vídeo, mas assim que o viu, seu telefone quase escorregou de sua mão. No vídeo, Daxian estava fazendo uma dança engraçada. Ela começou a rir e pensou consigo mesma: uau, ele não é apenas inteligente, mas também dança bem. Novas emoções começaram a se agitar em seu coração por Daxian. Nesse momento, sem pensar, Shinjin começou a copiar os passos de dança que Daxian tinha acabado de fazer. Enquanto isso, em sua casa, Daxian tinha acabado de se refrescar e estava relaxando. De repente, ele começou a dançar em seu quarto com toda a energia. Primeiro, ele fez movimentos rítmicos, depois ondas suaves com as mãos e, finalmente, uma pose dramática de tesoura. Depois de terminar sua dança, ele relaxou e casualmente verificou o circuito interno da loja em seu telefone. Quando ele viu que Shinjin estava fazendo os mesmos movimentos de dança que ele tinha acabado de fazer, um sorriso provocador apareceu em seu rosto. Seus movimentos estavam perfeitamente em sincronia. E então, as coisas ficaram ainda mais loucas. De repente, os dois apareceram com novas roupas em uma loja de conveniência, fazendo uma dança de discoteca à moda antiga. No final da dança, eles se abraçaram e compartilharam um beijo suave. Mas então, splash! O sonho de Xing Xing se desfez. Ela olhou em volta em choque e percebeu que era apenas um devaneio. Mas uma coisa era certa, seu coração agora estava realmente batendo por Daxian. Mas desta vez, alguns bandidos a notaram. Eles riram e zombaram dela. Ela parece completamente louca. E onde está aquele velho fraco Daxian? Então, quando eles foram pagar, eles deliberadamente deixaram um monte de moedas pequenas cair por todo o chão. Para evitar causar problemas desnecessários para Daxian, Shinjin optou por ficar em silêncio. Mas os bandidos não tinham acabado. Depois de terminarem a refeição, eles deixaram o lixo bem ali. Shinjin educadamente pediu que eles o pegassem, mas eles a ignoraram e saíram. Sua paciência agora estava sendo testada ainda mais. No dia seguinte, no balcão do caixa, enquanto os outros dois secretamente enchiam os bolsos com produtos da loja. Quando eles casualmente disseram que não queriam comprar nada, o vulcão interno de Jingjing explodiu. Desta vez, ela cancelou seu plano de ficar em silêncio e imediatamente disse à sua melhor amiga para cuidar da loja, enquanto ela corria atrás deles. Com uma expressão destemida, ela disse: paguem pelo que vocês roubaram. O bandido sorriu e agiu com arrogância. Seu chefe nos ignora. Então quem você pensa que é? Um deles acrescentou: eu não bato em mulheres, então se você for esperta, apenas vá embora. Mas quando o bandido de jaqueta vermelha viu que Xing não estava com medo, ele chamou reforços. O que eles não sabiam era que estavam prestes a enfrentar o inimigo. Ela os acabou com um chute final de Fouchon sem sombra, derrotando toda a gangue de bandidos com facilidade. Enquanto os bandidos começavam a implorar por misericórdia, Xing lhes deu uma palestra adequada. Façam uma lista de tudo o que vocês roubaram e vão pagar por isso na loja. Enquanto isso, Ma Hua secretamente gravou tudo em vídeo. No momento em que Xing o notou, ele entrou em pânico e tentou se esconder em um canto enquanto ligava rapidamente para Daxian. Xing se aproximou dele e perguntou: você viu alguma coisa? Ma Hua, com um rosto completamente assustado, disse: eu tenho cegueira noturna. À noite só consigo reconhecer as coisas pelo cheiro. Xing sorriu e apertou a mão dele. Escolha inteligente. Ela suspirou aliviada e pensou:
Ah, então este é o novo temporário de Daxian? Sentindo-se tranquila, ela saiu. Mas assim que ela saiu, ela tirou os óculos e começou a duvidar de si mesma. Eu realmente estava me estressando por causa de uma garota de cabelo encaracolado? Enquanto isso, Daxian estava super animado porque havia preparado um presente especial para o aniversário do pai de sua namorada. Mas quando ele ligou para ela, Yeonju recusou diretamente. A saúde do papai não está boa, então faremos apenas uma celebração simples em casa. Daxian sentiu que seria uma celebração simples em casa, mas a realidade era completamente diferente. O maior choque veio quando ele viu o pai dela conversando alegremente com outro homem, até mesmo convidando-o para tomar vinho em sua casa. Daxian se escondeu em um canto, suas emoções uma bagunça, raiva, tristeza e traição. Ele viu outra pessoa sentada em seu lugar, dando o presente que ele tinha planejado para seus olhos que ele não conseguia se afastar. Ele apenas ficou lá, assistindo em silêncio, sua mente presa em um pensamento. Tudo isso estava acontecendo enquanto eu era ignorado? Ele retornou à sua mesa de reencontro, mas se sentiu completamente perdido por dentro. Então, de repente, ele começou a rir como se estivesse zombando de sua própria situação. De volta em casa, ele usou o aplicativo Daoshi, que Xin havia recomendado, para verificar sua sorte diária. A previsão dizia: alegria e tristeza juntas, e era absolutamente verdade. A noite inteira, ele apenas afogou suas emoções em álcool, tentando entorpecer a dor. No dia seguinte, na manhã seguinte, Daxian finalmente decidiu enviar uma mensagem para Yeonju e perguntar qual era o significado da noite anterior. Mas assim que ele começou a digitar, um grupo de estudantes entrou na loja, distraindo-o. Os estudantes queriam tirar uma foto em grupo com ele. Mas nesse momento, Yeonju ligou. Ela o convidou para jantar naquela noite, e sem que aqueles estudantes fossem nossos únicos clientes da tarde. Agora, o que fazemos? Daxian prometeu que se esforçaria o dobro no dia seguinte, mas por enquanto ele tinha que sair para jantar. Sua mãe, com um olhar confuso, continuou a cuidar da loja. Naquela noite, no restaurante de Hot Pot, Yeonju não jogou nenhum jogo mental e disse diretamente a Daxian que estava prestes a dizer algo, mas Yeonju o interrompeu. Chunjun e eu somos amigos de infância. Eu só o vejo como um bom amigo. Não entenda mal. Uma onda de alívio invadiu Daxian. Casualmente, ele disse: "Claro, eu confio em você." Mas por dentro, ele já estava fazendo uma dança da vitória. Com o mal-entendido esclarecido, os dois caminharam felizes pelas ruas de mãos dadas. Passando por uma nova boate, Daxian ficou animado e disse: "Vamos entrar." Ele não notou Daxian. Dentro do clube, tudo estava calmo até que Yeonju foi ao banheiro. Lá, ela encontrou uma garota com aparência de bandido, a garota da máscara de raposa, que estava bloqueando o caminho. Ela casualmente disse: "Se você quer ir rápido, rasteje debaixo de mim." Yeonju empurrou a mão dela com raiva e entrou no banheiro. A garota da máscara de raposa não gostou disso, na verdade. Xin. Yeonju imediatamente culpou Xin. Ela também está em conluio com aquelas pessoas. Sem qualquer prova ou ouvir o lado de Xin, Dazen parou de confiar nela. Ele apenas disse uma frase: "Cuide-se de agora em diante", e saiu com Yeonju. Xin estava em modo de coração partido total. Mais tarde, quando Daxian deixou Yeonju em casa, ela disse. Daxian estava hesitante porque ele havia entendido mal Xin antes. Mas Yeonju disse diretamente. Quando Daxian retornou à loja, Mahua lhe disse: "Mano, você quer ver a verdade sobre Xin?" Ele lhe mostrou as imagens do circuito interno, que claramente mostravam que Xin, na verdade, salvou as garotas no clube. Daxian estava em modo de choque total. Ele pensou: eu estava errado de novo? Ele viu o uniforme de trabalho de Xin na sala da equipe e soltou um suspiro de arrependimento. Então seus olhos caíram sobre o caderno pessoal de Xin. Enquanto ele folheava as páginas, cada uma estava cheia de memórias da loja de conveniência. Pequenos detalhes, suas anotações, memórias. Este não era apenas um trabalho para ela, era um lugar especial. Assim que Daxian estava olhando para isso, a campainha da loja tocou. Alguém tinha entrado. Era ninguém menos que a melhor amiga de Xin. Ela se aproximou de Daxian em modo de atitude total e disse: "Você não tem vergonha de culpar Xin sem motivo?"
Desta vez, ela salvou sua namorada. Você deveria estar agradecendo a ela. Ao ouvir isso, Daxian se encheu de arrependimento. Ele decidiu não perder mais tempo e correu para pegar um táxi. Mas os táxis já estavam cheios, ou os motoristas diziam que não estavam indo naquela direção. Ele ficou frustrado e disse: "Por que minha sorte está tão ruim hoje?" Então, em um momento cinematográfico, Xin passou de scooter, mas Daxian nem anotou. Ele finalmente decidiu encontrar Xin diretamente e se desculpar. Depois do mal-entendido no banheiro, ele queria que Xin o perdoasse. Então, ele teve uma ideia. "Se você estiver brava, pode me bater." Xin confirmou. "Sério? Eu tenho o direito total?" Daxian disse com confiança. "Absolutamente." O que aconteceu em seguida? Xin não perdeu um segundo. Ela deu um passo para trás, então desferiu um chute alto que fez Daxian voar. Ele literalmente voou 100 metros no ar e depois aterrissou de bruços no chão. Enquanto isso, de volta à loja de conveniência, a tensão era alta. Marroa tinha comido algo errado pela manhã e continuava correndo para o banheiro. Clientes estavam na fila e não havia ninguém no balcão do caixa. Todos estavam ficando impacientes. Justo quando parecia que Marroa não conseguia aguentar mais um segundo, Xin entrou na loja no momento perfeito. Marroa não perdeu um segundo, tirou seu uniforme e disse: "Tenho que deixar isso com você", e correu direto para o banheiro. Naquele dia, Daxian e sua família verificaram o relatório de vendas da loja e ficaram chocados. A receita da loja havia triplicado. Todos ficaram muito felizes. Sua mãe disse animadamente: "Tudo isso é por causa de Xin." Então, Daxian recebeu uma notificação em seu telefone. Xin havia sido premiada como funcionária do mês. Ele ficou tão animado que começou a gaguejar. Seu pai pegou o telefone, deu um zoom e a família inteira começou uma dança da vitória. Sua mãe estava tão feliz que começou a cantar uma música. Parecia que era hora de abrir uma segunda filial. Quando Xin veio para seu turno da noite, Daxian ficou na frente dela em estilo totalmente dramático e disse: "Adivinhe? Você foi nomeada funcionária do mês." Ele começou a dançar, celebrando-a à sua maneira. Xin estava muito feliz por dentro, mas ela tentou o seu melhor para controlar suas expressões e perguntou a Daxian se ele tinha algo a dizer a ela antes. Daxian, não ousando tocar no assunto de demiti-la, rapidamente mudou de assunto. Xin não pensou muito nisso, mas sentiu que a celebração era muito simples. Ela perguntou se ele poderia levantá-la para comemorar, mas Daxian recusou e se virou para sair. Xingjing o perseguiu, dizendo que ele poderia pelo menos carregá-la nas costas. Daxian disse a ela para não forçar a sorte, mas no momento seguinte, Xingjing ficou atordoada. Daxian lhe entregou um buquê de flores cuidadosamente preparado. Xingjing foi pega de surpresa, não esperando que Daxian lhe desse flores, especialmente suas rosas cor-de-rosa favoritas. Daxian disse que as flores simbolizavam gratidão e sinceridade, sem perceber que elas também representavam um voto de amor. Xin sentiu sobrecarregada de felicidade e brincou que ser carregada nas costas o tornaria ainda melhor. Daxian, sentindo-se desamparado, finalmente concordou em carregá-la por 3 segundos. Mas Xin começou a agir de forma mimada e se recusou a sair de suas costas. Nesse momento, Yanju entrou de repente. A atmosfera alegre instantaneamente ficou estranha. Daxian apressadamente explicou que eles estavam apenas comemorando, e Xin disse que era tudo uma piada. Yanju, surpreendentemente calma, convidou Xin para se juntar a eles para uma refeição comemorativa. Sentindo-se desconfortável, Daxian recusou, dizendo que alguém precisava cuidar da loja. Nesse momento, Marroa coincidentemente entrou. Os 3 olharam para ele, e tanto Daxian quanto Xin puderam sentir seu humor. Yanju OS levou a um restaurante de alta classe. O gerente os cumprimentou calorosamente, mas Xin, vestida de forma simples, foi desprezada. Ao fazer o pedido, Xin teve dificuldade com o menu em inglês, o que rendeu uma risada de zombaria de Yanju. Yanju então deliberadamente discutiu vinhos caros com o gerente e pediu a Daxian para servir seu vinho, afirmando sua dominância.
Xin Xin se sentiu derrotada. A refeição foi tensa. Daxian se sentiu desconfortável o tempo todo. Quando saíram, Yeonju e Daxian caminharam de mãos dadas, enquanto Xing Xing ficava para trás, sentindo-se solitária. Daxian recebeu uma ligação da loja sobre uma entrega. Yeonju, irritada com sua voz alta, soltou sua mão e disse para ele falar baixo, fingindo não o conhecer. Após a ligação, Daxian atribuiu o trabalho a Xing Xing e se ofereceu para levar Yeonju para casa, mas ela recusou. Nesse momento, Li Shu, que tinha uma queda por Yeonju, apareceu. Vendo sua namorada sair com outro homem, Daxian se sentiu desconfortável. Enquanto isso, Xing Xing roubou algum dinheiro da loja. Quando Daxian voltou para casa, ele viu que Yeonju não havia respondido às suas mensagens. Refletindo sobre os eventos do dia, ele caiu em um pensamento profundo. Uma filha levou sua mãe a uma loja de roupas e disse para ela escolher o que quisesse. A mãe, que não comprava roupas há muito tempo, ficou emocionada. Mas quando ela foi pagar, a caixa disse que sua filha tinha saído com pressa, levando um vestido de 250.001 sem pagar. A mãe, sentindo-se enganada, pagou pelo vestido ela mesma. De volta à loja, vendo sua filha usando o novo vestido, a mãe ficou furiosa e a repreendeu. Seu marido também saiu vestindo roupas novas, dizendo que devia ser um presente de seu filho. A mãe ficou ainda mais brava. Daxian, retornando à loja, sem saber, se tornou o bode expiatório. Sentindo-se traída por sua filha e ignorada por seu filho, a mãe se sentiu com o coração partido. Ela disse com raiva que não daria uma entrevista. Quando Xin Xin chegou à loja, ela foi entrevistada como a funcionária do mês. Embora a entrevista fosse apenas sobre Xin Xin, a família de Daxian estava animada e entusiasmada. Após a entrevista, o repórter pediu a Daxian para tirar uma foto promocional com Xin Xin nas costas dele. Daxian estava relutante, temendo que Yeonju a visse e entendesse mal, mas sua família insistiu, dizendo que era para o benefício da loja. Daxian finalmente concordou, depois de confirmar que a foto seria usada apenas internamente. Naquela noite, a família de Daxian comemorou com Xing Xing. Daxian recebeu a foto promocional e notou que ela havia sido cortada. Preocupado, ele ligou para o repórter e soube que o artigo seria compartilhado nas mídias sociais, o que significava que Yeonju o veria. Daxian tentou ligar para Yeonju para explicar, mas ela não atendeu. Yeonju viu a foto e recorreu ao álcool para se acalmar. Daxian, incapaz de alcançá-la, esperou do lado de fora de sua casa apenas para ver Yeonju sendo levada para a casa bêbada por Li Shi, que a estava fazendo girar. Daxian, sabendo que eles eram amigos de infância, se sentiu magoado. Vendo Li Shi entrar facilmente na casa de Yeonju, enquanto ele nunca havia sido convidado, em 3 anos de namoro, Daxian sentiu uma mistura de emoções. Ele se afastou da casa de Yeonju de coração partido. Uma garota estava limpando o lixo da mesa quando alguém se esgueirou por trás dela e a atingiu na cabeça com um pau, deixando-a inconsciente. O agressor era o trio de Luz Vermelha, Luz Verde. Pensando que a haviam matado, eles entraram em pânico e fugiram. Daxian, passando por ali, ouviu sua conversa nervosa e os reconheceu como os bandidos que Xin Xin havia ensinado uma lição antes. Percebendo que algo estava errado, Daxian correu de volta para a loja e encontrou Xin Xin inconsciente no chão. Ele rapidamente a levou para o hospital, onde o médico disse que ela tinha um apêndice rompido e precisava de cirurgia imediata. Daxian ficou confuso. No dia seguinte, as amigas de Xin Xin a visitaram no hospital, chorando incontrolavelmente. Vendo que ela estava bem, elas a repreenderam por esconder o incidente. Se elas não tivessem acidentalmente espancado uma rua na loja, elas não teriam sabido sobre a condição de Xin Xin. Depois de acalmá-las, as amigas de Xin Xin saíram e informaram sua irmã mais nova, Yin Xiang, sobre o incidente. Yin Xiang, que pensava que sua irmã era invencível, ficou chocada quando suas amigas lhe enviaram fotos. Ela confrontou o trio de Luz Vermelha, Luz Verde, atingindo a garota de cabelo vermelho com um prego. Quando a garota de cabelo vermelho tentou revidar, Yin Xiang a derrubou. A garota de cabelo verde veio ajudar, mas as amigas de Xin Xin chegaram para apoiar Yin Hang. Vendo que estavam em menor número, o trio pediu reforços. Um bandido tentou apalpar Yin Hang, mas foi esbofeteado. Enfurecido, o bandido se preparou para retaliar, mas Xin Xin chegou em um skate. Suas amigas a haviam informado sobre o plano de Yin Hyang. Vendo Jing Jing, o trio recuou, mas os bandidos zombaram dela.
Jing Jing, imperturbável, os derrotou facilmente. O trio fugiu e as amigas de Jing Jing a admiraram. Elas dançaram ao redor dela em celebração. Enquanto isso, a mãe de Yanju investigou o passado de Dazian e visitou a loja de conveniência. Ela pediu 1001 em mercadorias, exigindo a entrega em sua casa. O pai de Dazian, trabalhando na loja, concordou. Quando Dazian retornou, 01 em mercadorias, exigindo a entrega em sua casa. O pai de Dacian, trabalhando na loja, concordou. Quando Dacian retornou, ele ficou surpreso com o grande pedido. Seu pai orgulhosamente afirmou que era sua obra. Dacian, não querendo discutir, esperava transformar a cliente em uma regular. Inconsciente do que estava por vir, Dacian entregou as mercadorias na casa de Yanju. Vendo que era a casa de Yanju, ele ficou chocado. A mãe de Yanju lhe entregou uma gorjeta, humilhando-o na frente de Yanju, que não interveio. Dajian aceitou a gorjeta sem jeito e foi embora. A mãe de Yeonju ordenou que os empregados jogassem fora os itens comprados. Percebendo seu erro, Yeonju ligou para Dajian, dizendo para ele não se importar com as ações de sua mãe. Dajian, embora dissesse que estava tudo bem, estava visivelmente chateado. Ele foi para uma ponte, refletindo sobre como sua dignidade havia sido esmagada enquanto Yeonju não fazia nada. Ele finalmente entendeu por que Yeonju nunca o havia apresentado a seus pais em 3 anos de namoro. Chorando, Dazian limpou os olhos. Enquanto isso, Yeonju continuou ligando para Dazian, mas ele não atendeu. Ela foi à loja, mas a mãe de Dazian disse que ele não estava lá e poderia estar no hospital visitando Xing Xing. Yeonju correu para o hospital e, encontrando apenas Xing Xing no quarto, decidiu agir. Ela disse a Xing Xing que desde sua chegada, ela e Dazian estavam constantemente brigando por causa de mal-entendidos. Xing Xing, sentindo-se culpada, pediu demissão no dia seguinte. Daxian ficou confuso, mas Xing Xing explicou que queria sair há um tempo, mas ficou para provar que não era uma pessoa má. Depois de sair da loja, Xing Xing trabalhou duro para sustentar sua irmã, entregando comida durante o dia e fazendo promoções em restaurantes à noite. No entanto, o destino não foi gentil. Um dia, Xing Xing voltou para casa e encontrou pessoas arrumando seus pertences. O proprietário os havia enganado e eles tiveram que se mudar. Sem teto, Xing Xing e sua irmã passaram a noite em uma sauna. Sua irmã agradeceu a Xing Xing por seu cuidado e prometeu retribuir no futuro. O humor de Xing Xing melhorou, mas na manhã seguinte, sua irmã havia ido embora, deixando um bilhete e levando todas as suas economias. Devastada, Xing Xing desabou. Naquela noite, a mãe de Daxian foi informada de que a garota temporária da loja estava morando em uma sauna depois de ser enganada por seu proprietário. Preocupada, ela correu para a sauna para encontrar a garota. Enquanto isso, Dajian convidou Yeonju para uma ópera em seu aniversário de 3 anos, mas Yeonju parecia inquieta. Ela já havia aceitado um convite de um diretor, mas não podia recusar Dajian diretamente. No dia seguinte, ela ligou para Dacian, dizendo que um cliente importante havia vindo à empresa e ela não poderia ir. Dacian, embora desapontado, disse a ela que estava tudo bem. Naquela noite, Dacian sentou-se sozinho na ópera, sentindo-se deslocado. Sem o conhecimento dele, Yeonju também estava lá, acompanhando o diretor e o cliente. Voltando para casa, Dacian ouviu um barulho e viu uma mulher de branco descendo as escadas. Assustado, ele percebeu que era Xing Xing. Sua mãe explicou que havia trazido Xing Xing para passar a noite em casa. Dacian protestou, não querendo que Yeonju entendesse mal, mas sua mãe insistiu. No dia seguinte, Dacian comprou ingressos caros para o musical, na esperança de compensar a ópera perdida. Ele ligou para Yeonju para compartilhar a notícia. Naquela noite, eles foram ao teatro, mas Dagian se desculpou pelos assentos ruins. Yeonju, embora dissesse que estava tudo bem, não estava feliz. Após o show, Dagian a surpreendeu com um passe de bastidores para conhecer o diretor. Yeonju, tentando evitar ser reconhecida, usava uma máscara. Li Shi, passando por ali, viu isso. Depois de tirar fotos, Dacian sugeriu que eles fossem para outro lugar. Mas Yeonju disse que não estava se sentindo bem e saiu em um táxi sem se despedir. Dacian, parado sozinho, sentiu que o relacionamento deles estava se afastando. Exausto, ele foi a um bar onde Zhao Lissuri, que tinha uma queda por ele, o confortou. Enquanto isso, Dacian ligou para Yeonju para verificar se ela havia chegado em casa em segurança. Mas ela não atendeu.
Sem o conhecimento dele, Yanju estava nos braços de outra pessoa. Xinxin recebeu uma ligação do prefeito, informando que ela havia vencido o campeonato de vendas. Relutantemente, ela foi à empresa para receber seu prêmio. No elevador, ela esbarrou em Yanju. Embora elas se cumprimentassem educadamente, havia tensão. Na cerimônia de premiação, Xinxin usava o uniforme de campeã e recebeu dinheiro e ingressos de musical. A pessoa que apresentava o prêmio era o diretor Zhao. Após a cerimônia, Xinxin confrontou Yanju, acusando-a de mentir e ir ao musical com o diretor Zhao em vez de Daxian. Yanju disse que não era da conta de Xinxin, mas Xinxin argumentou que ela havia pedido demissão para evitar causar problemas entre Yanju e Dajian, apenas para descobrir que Yanju a havia enganado. Refletindo sobre seu relacionamento com Daxian, Yanju se arrependeu de suas ações e correu para a loja para encontrá-lo. Mas Daxian não estava lá e Mahua lhe disse que ele havia ido para casa. Yanju foi à casa de Daxian, mas sua mãe, reconhecendo-a, a convidou para entrar. Enquanto isso, Mahua informou a Daxian que Yanju o havia procurado. Daxian, percebendo a situação, correu para casa. Ao chegar, Xinjing entrou. E Yanju, vendo-os juntos, foi embora sem ouvir as explicações de Daxian. Daxian a perseguiu, mas Yanju se recusou a ouvir e pegou um táxi, deixando-o de coração partido. Xinxin, sentindo-se culpada, seguiu Daxian até a loja. Vendo que ele não estava bravo, ela perguntou por que ele não havia dito a Yanju que ela havia pedido demissão. Daxian disse que nunca teve a chance. Naquela noite, Daxian sentou-se no balcão, refletindo sobre a raiva de Yanju e as mensagens não respondidas. Chorando, ele decidiu não deixar o relacionamento deles desmoronar. Ele foi à casa de Yanju, apresentando-se à mãe dela como seu namorado e pedindo a ela para não interferir no relacionamento deles. A mãe de Yanju concordou, mas secretamente investigou a família de Dajian. Ela ligou para a mãe de Dajian, oferecendo-se para assinar uma apólice de seguro de alto valor. A mãe de Dajian, emocionada, não percebeu que a mãe de Yeonju estava zombando de seu filho. Enquanto isso, a mãe de Yeonju contratou o pai de Dajian como motorista para Yeonju, pagando-lhe um salário alto. O pai de Dazen, percebendo que estava trabalhando para a família de Yeonju, se sentiu estranho. Naquela noite, a família de Dazen celebrou sua boa sorte, mas Dazen não conseguia compartilhar a alegria deles. No dia seguinte, Yanju enviou uma mensagem a Dazen pedindo para se encontrarem. Eles foram a um Rua Godian, onde Yanju rompeu com ele de forma brusca. Apesar dos esforços de Dazen para Wanhui, Yanju foi embora sem olhar para trás, entrando em um carro de luxo com o diretor Zhao. Daxian, de coração partido, retornou à loja. Sua mãe, inconsciente do rompimento, o instou a pedir a Yanju os detalhes de seu nascimento. Daxian, fingindo estar bem, a mandou embora e voltou para o balcão, sentindo-se derrotado. No dia seguinte, a mãe de Yanju a promoveu a uma alta posição na empresa, revelando seu status como a filha de um grande acionista. Daxian, sabendo que sua ex-namorada era uma herdeira rica, se sentiu traído. Ele confrontou Yanju, perguntando por que ela havia escondido sua identidade. Yanju o acusou de estar envolvido com Xinxin, dizendo que ele era quem a havia enganado. Daxian, chocado com suas acusações, viu seu pai, que agora estava trabalhando como motorista de Yanju. Percebendo que sua família havia sido humilhada, Daxian atacou Yanju por enfatizar a lacuna entre eles. Yanju não explicou e foi embora. Dazan, de coração partido, saiu. Sua mãe, testemunhando tudo, sentiu uma dor imensa. Ela foi à casa de Yeonju para finalizar a apólice de seguro, engolindo seu orgulho. Ela disse à mãe de Yeonju que o namorado de sua filha também era o filho precioso de alguém e que eles não deveriam julgar com base na riqueza. Enquanto isso, o pai de Dazan, vendo a dor de seu filho, pediu demissão. Ele voltou para casa, comprou os pés de galinha favoritos de sua esposa e eles beberam juntos, confortando-se sem mencionar os eventos do dia. Daxian, de coração partido, sentou-se à beira-mar bebendo para entorpecer sua dor. Xinxin apareceu como um raio de sol. Daxian, pensando que estava alucinando, beliscou o rosto dela, mas Xinxin não se importou. Ela ouviu suas lamentações e bebeu com ele. Vendo o homem que ela amava chorando como uma criança, Xinxin se sentiu com o coração partido. Ela carregou o bêbado Daxian para um hotel e o observou dormir.
finalmente confessando seus sentimentos. Ela o amava desde que ele a salvou quando criança, e seu amor durou 10 anos. Quando Datian abriu sua loja de conveniência, o destino os uniu novamente. Todos os dias, Xin passava pela loja apenas para vê-lo, não importava o tempo. Ela o amava de longe por anos. Um dia, Yanju veio à loja para algum trabalho oficial. Seu reencontro com Dacian pareceu um pouco estranho. Yanju compartilhou a boa notícia sobre um vídeo promocional que ele estava prestes a filmar, mas Dacian não parecia muito feliz com isso e saiu rapidamente. No dia da filmagem, Dacian e Xin trabalharam juntos de forma impecável, sua química evidente. Yanju, observando do lado, sentiu uma pontada de ciúme. Durante a filmagem, Dacian teve uma discussão com um ex-supervisor da empresa. Yanju, sabendo disso, veio se desculpar com Xiaopeng. Dacian, sendo educado, abaixou a cabeça em resposta, mas Xin o puxou para cima, não querendo que ele se curvasse para ninguém. Ela declarou que se alguém tentasse intimidar Dacian, ela o protegeria como um anjo da guarda. Após a filmagem, Yanju ligou para o diretor Zhao, reclamando sobre como ele não se encaixava na comunidade. A mãe de Daxian ouviu a conversa e repreendeu Yanju, deixando-o envergonhado. O vídeo promocional se tornou viral, impulsionando as vendas da loja. Na empresa, Xiaopeng elogiou as habilidades de Yanju, mas também provocou Daxian por ser tão legal. Em um momento de descuido, Xiaopeng revelou um segredo de anos atrás. Yanju, desconfiada, verificou os antigos registros de trabalho e descobriu que o nome de Daxian estava listado como a pessoa responsável por um projeto que Yanju havia lidado. Sob pressão, Xiaopeng confessou que anos atrás, quando Yanju cometeu um erro no trabalho, o diretor Zhao havia ameaçado Dacian, forçando-o a assumir a culpa para proteger Yanju. 3 anos atrás, Dacian havia voluntariamente assumido a culpa para proteger sua namorada, mas agora ele estava sendo traído por ela. Yanju, percebendo a verdade, sentiu um profundo arrependimento e decidiu reconquistar Dacian. Naquela noite, ele confrontou Dacian, perguntando por que ele não havia lhe contado a verdade. Depois de abrir o coração, Yanju abraçou Dacian na esperança de se reconciliar. Mas Dacian o empurrou para longe, dizendo que ele havia superado e começado uma nova vida. Yanju, no entanto, não desistiu. Ele propôs ao presidente da empresa que Dacian fosse nomeado consultor para a divisão de franquias. O presidente concordou e Yanju foi à loja para dar a notícia. Dacian, sentindo-se desqualificado, recusou educadamente. Yanju tentou persuadi-lo, mas Dacian pediu firmemente para ele ir embora, dizendo que tinha que assumir o turno de Xin e não queria que ela entendesse mal. Yanju saiu se sentindo estranho. Mais tarde, Yanju esperou do lado de fora da casa de Dacian. Quando a mãe de Dacian retornou, ele a cumprimentou, mas ela ainda estava fria com ele. Yanju não se importou e contou a ela sobre a oferta da empresa. A mãe de Dacian, animada com o futuro de seu filho, ela imediatamente se interessou. Ela disse: "Vou conversar com Dacian, ele definitivamente vai concordar." Yanju ficou feliz em ouvir isso. Nesse momento, Xin saiu da casa. Assim que sua mãe a viu, toda a sua atitude mudou. Seu rosto se encheu de amor e carinho, como se estivesse olhando para sua própria filha. Yanju ficou sem jeito ao lado, sentindo claramente a comparação que estava sendo feita. Logo, a mãe entrou, e a tensão entre Xin e Yanju aumentou instantaneamente. Por insistência de sua mãe, Dacian decidiu se juntar à empresa, mas no fundo ele não estava animado. No entanto, quando ele lidou com seu primeiro dia de forma confiante e inteligente, todos ficaram impressionados. Yanju o admirou, sentindo uma nova atração crescendo dentro dela. À noite, Dacian comprou um buquê em uma floricultura. Seu rosto brilhava de felicidade, mas ao se aproximar da loja de conveniência, ele se sentiu um pouco nervoso. Ele viu Xin lá dentro e lentamente abriu a porta. Enquanto isso, Yanju estava sentada em seu carro, relembrando a personalidade deslumbrante de Daxian. Ela de repente se arrependeu de seu rompimento. Ela imediatamente disse ao motorista: "Vire o carro, preciso ir à loja de conveniência." Mas quando ela chegou à loja, ela viu algo que a fez perceber que outra pessoa havia tomado seu lugar. Xin e Dacian pareciam felizes juntos. Vendo isso, Yanju tinha apenas uma opção: sair silenciosamente. Mas ela não era de desistir sem um plano.
Ela imediatamente ligou para sua mãe para se encontrarem em um bar e disse: "Eu vou reconquistar Dagyang, não importa o quê." O dia seguinte foi o primeiro dia oficial de Daxian, e Yeonju deliberadamente se juntou a ele. Eles foram enviados para inspecionar uma loja de conveniência, mas o gerente da loja não gostou deles de jeito nenhum. Ele disse diretamente: "Não precisamos de pessoas corporativas aqui." Então, ele tentou empurrar Yeonju, mas Dakyang reflexivamente a salvou e acabou machucando o pulso no processo. Quando Xinxin descobriu que Daxian estava ferido, ela correu para o hospital sem pensar. Assim que ela entrou no quarto, ela viu que Yeonju já estava lá. Com raiva, ela imediatamente a empurrou para longe. Yeonju disse em um tom manipulador: "Ele se machucou por minha causa, então estou cuidando dele." Nesse momento, Daxian recuperou a consciência e, sem hesitar, perguntou a Xinxin: "Como foi seu exame?" Ele apenas deu um olá formal para Yeonju. Vendo isso, Yeonju sentiu uma emoção estranha, ciúme e decepção. Ela saiu sem jeito com um sorriso forçado. Mas ao sair do quarto, ela ouviu a conversa de Daxian e Xinxin, e seu coração ficou mais pesado. Poucos dias depois, Yeonju veio à loja de conveniência com um novo contrato. Ela propôs transformar a loja em uma filial direta da empresa. "Nomearemos um novo gerente e faremos de Xinxin a assistente de gerente." Ela anunciou formalmente. Mas seu verdadeiro motivo era outro. Ela estava secretamente tentando voltar para Daxian. Nesse momento, Daxian recebeu uma ligação urgente e saiu rapidamente. Yeonju imediatamente tentou conquistar a mãe dele. Ela elogiou Daxian excessivamente e deu à mãe dele um presente caro. A mãe ficou muito feliz. Vendo tudo isso, Xinxin se sentiu muito desconfortável. Ela saiu silenciosamente da loja. Mas Yeonju a seguiu. Com um sorriso vitorioso, ela disse: "Viu? Eu consigo o que eu quero." Naquela noite, Yeonju convidou diretamente a mãe de Daxian para jantar. A mãe, já impressionada, não recusou. Após o jantar, quando a mãe bebeu um pouco, ela elogiou Daxian. Então ela disse diretamente: "Daxian, você deveria se estabelecer com Yeonju. Ela é a melhor para você." Em seu estado de embriaguez, a mãe abraçou Yeonju e deu sua aprovação. Xinxin observou tudo isso em silêncio. Ela sentiu uma mistura de emoções, tristeza, frustração e desamparo. Quando Daxian finalmente deixou Yeonju em casa, Xinxin tentou cuidar da mãe de Daxian, mas a mãe bêbada a chamou por engano de Yeonju. Ao ouvir isso, o coração de Xinxin se partiu. Mas por respeito à mãe, ela apenas deu um sorriso falso e reprimiu suas emoções. Vendo tudo isso, Daxian discutiu com sua mãe pela primeira vez. Ele não conseguia entender como a opinião de sua mãe havia mudado tão drasticamente apenas por causa das táticas manipuladoras de Yeonju. A mãe o pressionou. "Você deveria se estabelecer com ela." Mas Daxian já havia decidido que não aceitaria seu passado. Ele tomou uma posição firme e disse claramente à sua mãe: "Eu não vou mudar minha decisão." A mãe e o filho entraram em uma séria discussão. Pela primeira vez, o relacionamento deles se transformou em uma grande briga. E agora, Daxian estava prestes a tomar uma decisão final. Daxian finalmente tomou sua decisão. Ele convidou Yeonju para jantar, onde ele lhe disse claramente que eles não tinham futuro juntos e ele já havia superado, então Yeonju também deveria seguir com sua vida. Suas palavras foram tão diretas que Yeonju quis dizer algo, mas sentiu como se suas palavras ficassem presas em sua garganta. No dia seguinte, Xinxin chegou à loja para seu turno normal, mas a atitude do novo gerente e de um novo funcionário arruinou seu dia desde o início. O novo gerente, conhecido como chefe gordinho, e uma garota de cabelo curto que era desnecessariamente rude. Ela apertou a mão de Xinxin friamente e tentou intimidá-la, mas Xinxin a confrontou imediatamente, arruinando sua primeira impressão. Para encobrir sua primeira derrota, o chefe gordinho deliberadamente disse a Xinxin para refazer o arranjo das prateleiras, para que ela soubesse que não tinha mais autoridade na loja. Mas Xinxin, pensando em não causar mais problemas para Daxian, fez o trabalho em silêncio. Depois de terminar, quando ela foi ao banheiro, sua mente estava cheia de memórias da loja.
momentos passados com Daxian, a mesa de estudo que ela havia arranjado especialmente para ele, suas brigas divertidas, a hilária briga da noite de bebedeira e o calor quando ela estava ferida e Daxian cuidou dela. Todas as memórias voltaram, fazendo-a perceber que tudo havia mudado. Agora, ela não conseguia mais nem ver o sorriso caloroso de Daxian. Com o coração partido, Xinxin foi para casa naquela noite, onde viu a mãe de Daqian sentada tristemente na cama. Ela perguntou a ela o que aconteceu e a mãe lhe disse que Daxian havia discutido com ela pela primeira vez e ela não conseguia entender como o que ela pensava ser o melhor para seu filho poderia estar errado. Xinxin entendeu que a mãe só queria o melhor para Daxian e ela pensou que se a reconciliação com sua mãe era o melhor para ele, ela deveria apoiar. No jantar daquela noite, ela tentou convencer Daxian a se desculpar com sua mãe, mas Daxian não quis ceder desta vez. Xinxin olhou para ele e percebeu. Se Daxian quisesse um futuro de sucesso, ele tinha que seguir em frente. E se ele tivesse que seguir em frente, talvez sua permanência ali fosse um obstáculo para ele. Pensando nisso, ela finalmente decidiu deixar o lugar. Naquela noite, sem fazer barulho, ela arrumou suas coisas, deu uma última olhada na loja e na casa, e então desceu silenciosamente as escadas. Ela deu uma última olhada em direção ao quarto de Daqian, onde ele estava dormindo pacificamente. Este foi seu adeus final. No dia seguinte, quando Daqian foi para o quarto de Xinxin, ele só viu um pequeno presente e uma carta. Quando ele percebeu que Xinxin realmente havia saído, ele entrou em pânico e ligou para ela, mas seu telefone já estava desligado. Ele imediatamente foi à delegacia de polícia, mas também não havia nenhuma pista lá. Sentindo-se desesperado e destruído, ele ficou em frente à loja de conveniência e olhou para dentro do lugar que antes era tão familiar, agora parecia um estranho. Em todos os lugares, havia apenas memórias de Xinxin. Sua partida foi um choque inesperado para ele. Quando ele chegou em casa, ele só comeu um simples macarrão instantâneo, mas sem Xinxin. Até uma refeição normal parecia sem graça. Enquanto isso, Xinxin começou a viver uma vida tranquila em uma aldeia, onde ela começou a trabalhar em um pequeno viveiro, fazendo jardinagem. Uma noite, enquanto trabalhava, ela viu alguns bandidos ameaçando uma criança. E, sem pensar, ela os confrontou e os derrotou sem esforço. Mas, quando ela devolveu o dinheiro da criança, em vez de agradecê-la, a criança reclamou que Xinxin havia interferido sem motivo. Em outro lugar, Ma Hua levou sua namorada para sua cidade natal. E essa namorada era ninguém menos que a melhor amiga de Xinxin, Jin Fei. Aquela que costumava apenas se divertir agora havia desenvolvido uma profunda conexão com Ma Hua. Mas a maior reviravolta era que Ma Hua, que sempre parecia despreocupado e preguiçoso, era na verdade um herdeiro rico escondido. Sua casa era tão grande que até Jin Fei ficou chocada. O cara que sempre relaxava tinha uma mansão de família que não era nada menos que um palácio. Helicópteros eram usados para pulverizar pesticidas nos campos. E então o pai de Ma Hua oficialmente planejou levá-los para casa. Mas Ma Hua secretamente rastreou a localização. Sem contar a ninguém, ele se escondeu em uma área de jardim e observou. E assim que ele confirmou que Xinxin estava lá, ele imediatamente ligou para Daxian. Daxian correu para lá em velocidade máxima. E assim que ele viu a pessoa mais importante em sua vida, uma tempestade de emoções surgiu em seu coração. Xinxin também estava emocionada por dentro, mas ela se lembrou de sua decisão e tentou sair. Dadian tentou impedi-la, mas nesse momento, os bandidos feridos da noite anterior chegaram com seu chefe para se vingar. Dadian tentou ter uma postura heróica e começar a briga. Mas com o primeiro chute, ele caiu no chão. Verdadeira definição de bonito, mas inútil em lutas. Vendo isso, Xinxin entrou em modo de fúria total. Ela transformou sua toalha em uma arma e derrotou sem esforço todos os bandidos em segundos. Até mesmo o grande bandido foi impotente contra seu movimento de chave de tesoura. Então, ela olhou para Daxian e perguntou ansiosamente: "Você está bem?" Eles tiveram uma conversa sincera, onde Daxian prometeu respeitar a decisão de Xinxin. Finalmente, Daxian mencionou a garotinha que havia pedido sua ajuda 10 anos atrás, que na verdade era Xinxin. Ele percebeu que Xinxin o estava esperando e agora era a vez dele de esperar por ela. Daxian pediu demissão de seu emprego de alto perfil sem hesitação
E quando Yanju tentou impedi-lo uma última vez, ele apenas deu um sorriso calmo e foi embora. Yanju finalmente entendeu que havia perdido Dazian para sempre. Naquela noite, ela se sentou em uma barraca na beira da estrada e disse à sua mãe que estava se mudando para o exterior. Sua mãe se opôs, mas sua decisão era final. No mesmo dia, uma senhora rica ligou para a mãe de Dazian e revelou que 3 anos atrás, Dazian havia deixado a empresa apenas por Yanju. A mãe percebeu que ela havia cegamente forçado Yanju e Dazian a voltarem a ficar juntos, colocando pressão em seu filho. Ela finalmente entendeu a perspectiva de Xinxin, que só queria o melhor para o futuro de Dacian. A mãe se emocionou e percebeu o quanto seu erro deve ter machucado Xinxin. Quando Dacian explicou que seu objetivo final era a vida simples e feliz de seus pais, o coração da mãe se derreteu. Pela primeira vez, ela ouviu os verdadeiros sentimentos de Dacian e lágrimas encheram seus olhos. Mais tarde, Xinxin recebeu sua carta oficial de qualificação para o exame e pulou de alegria. Mas o problema era que seu certificado foi entregue diretamente na casa de Dazian. Naquela noite, sem contar a ninguém, ela se esgueirou para a casa de Dazian para encontrar o certificado. Assim que ela estava folheando os papéis, os pais de Dazian de repente voltaram para casa. Assustada, Xinxin rapidamente se escondeu em um canto. Xinxin estava escondida em um canto, mas quando ouviu que Dacian havia pedido demissão de seu emprego, ela não conseguiu controlar suas emoções e reagiu em voz alta. Ouvindo sua voz, os pais de Dacian imediatamente a viram. A mãe se aproximou e perguntou com preocupação: "Xinxin, você está bem?" Ao ouvir isso, as lágrimas de Xinxin não pararam. Ela apenas chorou sem dizer nada. Dazian ficou sozinho na loja de conveniência. Sem Xinxin, seus dias pareciam completamente vazios. Ele trabalhou por 3 dias e 3 noites sem uma pausa, sem nenhuma reclamação, apenas na esperança de que Xinxin voltasse. Sua mente estava cheia de apenas um pensamento: "Se algo acontecer, eu correrei para ela imediatamente." Continuou em loop, como se cada momento fosse preenchido com memórias de Xinxin. Um dia, quando Daxian finalmente trancou a loja e se sentou para fazer uma pausa, ele viu Xinxin parada na frente dele. Seus olhos mostravam o mesmo amor e saudade que Dazian sentia todos os dias. Xinxin disse suavemente: "Você sabe o quanto eu sinto sua falta?" Lágrimas encheram os olhos de Dazian. "Eu sinto sua falta ainda mais." Ele deu um passo à frente e segurou a mão de Xinxin. "Cada pequena coisa na loja, cada momento me lembra de você." Xinxin disse suavemente: "Eu quero dizer obrigado. Você esperou, você me chamou de volta, você me deu um lar." Dagen olhou para ela gentilmente e disse: "Você não precisa ir para nenhum outro lugar. Apenas fique comigo. Para sempre." Ele perguntou hesitantemente: "Posso te abraçar?" Xinxin sorriu levemente e corou: "Não, eu vou te abraçar primeiro." Moarmes, e naquele momento, eles finalmente se abraçaram. Ao mesmo tempo, Mahua, que agora havia se tornado um artista de mangá profissional, decidiu transformar a história deles em um mangá. Ele o nomeou Convenience Store Star. E assim, a história de Dazien e Xinxin alcançou um final perfeito. E com isso, a história chega ao fim